Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu começo já por esta questão das empresas de transportes, para colocar uma questão que tem a ver com estes resultados muito positivos que o Sr. Ministro considera ter aqui para nos apresentar. Eu estou aqui a olhar para a informação do Instituto Nacional de Estatística e a indicação que nós temos sobre passageiros transportados em 2013, comparativamente ao ano anterior, é de uma quebra de 5% nos passageiros transportados no transporte ferroviário suburbano, 4,6% no geral, uma quebra de 4,2% nos passageiros do transporte fluvial e uma quebra de 8,2% no transporte por metropolitano, 12% de quebra em Lisboa. E eu pergunto se é este o sentido do caminho e do horizonte que o Governo apresenta para os transportes. Porque, como nós dizíamos na última reunião que tivemos, o cavalo do inglês também tinha hábito positivo, depois morreu. Parafraseando o provérbio popular. Nós podemos ter um cash flow operacional positivo, marginal, ou não, e ter cada vez menos pessoas servidas pelo transporte público. E cada vez mais cortes nas carreiras e nos horários. E um transporte de cada vez menor qualidade. E quando nós temos estes números em relação aos passageiros transportados, e não me vai dizer certamente que isto é uma fraude cada vez maior, que as pessoas têm até uns cartazes com os olhares inquisitoriais sobre as pessoas, denuncie quem anda sem bilhete, denuncie quem anda sem passe, etc. Combate à fraude. Para combater a fraude temos que combater esta política deste Governo. E quando nós vemos que estes cortes cada vez maiores nos transportes e esta diminuição de passageiros transportados, traduz, por outro lado, uma situação que o Sr. Ministro, curiosamente, não falou, mas não queira saber o que os governantes falavam no início do mandato deste Governo. Não se falava noutra coisa, senão na dívida das empresas. E eu gostava de lhe perguntar alguma coisa sobre a dívida das empresas. Porque tudo aquilo que foi feito, a razia que foi feita nas empresas de transportes públicos, tinha como justificação, supostamente, a dívida que era preciso atacar. E então nós andávamos de manhã à tarde e à noite com a conversa dos 17 mil milhões de euros de dívida nas empresas do setor. E estas medidas iriam combater essa situação e atenuar a dívida. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se em 2011 nós tínhamos esta dívida de 17 mil milhões nas empresas de transportes, se nós não aumentámos 2,76 mil milhões de euros até agora. E se nós não passámos de uma dívida de 17 mil para quase 20 mil milhões de euros de dívida, números do final de 2013. Se isto é verdade. E porquê que não, os senhores nunca mais falaram nisto? É estranho, é uma coisa curiosa. O Sr. Ministro, entretanto, nesta reunião, anuncia um cash flow operacional positivo, se não me engano, se não ouvi mal, 3,5 milhões de euros naquele conjunto de empresas. Estamos a falar CP, Refer, Metro de Lisboa, Metro do Porto, Carris, STCP, não é? E, entretanto, diz que vai retirar 80 a 85 milhões de indemnizações compensatórias. O que significa que ou estamos aqui a falar de um corte muito grande só em relação às empresas de transportes, que vai desmontar esses andaimes todos em que o senhor pendurou os números do cash flow operacional positivo, ou então estamos a falar de uma operação de subsidiação indireta através do tal processo de concessões ou privatização da gestão do transporte público nas regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto. Aliás, a esse propósito, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado se os grupos económicos já vos disseram como é que os senhores vão fazer. Se o tal processo de concessão e de negociação, sem haver um modelo à partida, sem haver uma definição, apenas dizendo que há um corte de 80 a 85 milhões de euros de indemnizações compensatórias, qual é a contrapartida que os senhores já ouviram que vão ter que dar? Se é mais cortes relativamente ao serviço prestado, se é mais ou menos em relação ao preço do transporte, se é mais cortes do ponto de vista da estrutura e da destruição de postos de trabalho, estas são questões importantes que valia a pena esclarecer em relação a estas empresas, Carris, Metropolitano de Lisboa, do Porto, STCP, os suburbanos da CP, a Transteja, a Soflusa, etc. Depois,
Ainda a propósito, que isto também está relacionado com o dito plano estratégico de transportes e infraestruturas, e há uma referência a isto, qual é, afinal de contas, a resposta que o Governo nos dá para aquela crítica de fundo que nós colocamos do ponto de vista do investimento assumido sem fundamentação credível do ponto de vista do estudo e da base técnica? Que não foi abordada essa questão. É ou não é verdade que, em relação à ligação ferroviária Sines-Caia, a opção que aparece na ficha de projeto do plano estratégico é completamente diferente do estudo técnico, o único que baseia o documento do ponto de vista da REFER? É ou não é verdade, quando se fala em 1.000 milhões de investimento, na prática estamos a falar de obra que corresponde a 300 e poucos milhões e o resto ninguém sabe explicar para que é que vai servir? Estamos a falar de uma discrepância muito grande em termos de investimento anunciado. É ou não é verdade que os senhores têm um anúncio para a obra da linha do Norte que, segundo a própria ficha de projeto, repõe o patamar de velocidades médias em 140 km por hora, sendo que o Alfa Pendular tem aquela velocidade de 220. Qual é a alteração efetiva do ponto de vista daquele investimento e do ponto de vista dos resultados daquele investimento em termos de velocidade comercial e horário? E, mais uma vez, quantas vezes for preciso, o PCP vai lhe dizer isto, Sr. Ministro. Sobre sistema portuário, é impossível pensar um sistema portuário ignorando a pesca, que é aquilo que os senhores fazem. Eu sei que isto não é da sua tutela. A sua tutela é o sistema portuário. Mas não se pode planear portos como se não houvesse pesca neste país. É impossível, é impensável. E os senhores fazem isso para Lisboa como para o resto do país, de resto, em relação até a Leixões, com as implicações que isso tem para o próprio sistema do ponto de vista das infraestruturas que existem. Portanto, como é que se explica não haver uma única consideração, nem sequer nas implicações que estes tipos de investimentos têm, ou podem ter, ou devem incorporar em relação à pesca? O problema da clara desorçamentação, ou melhor dizendo, suborçamentação de muitos projetos. Qual é a quantificação, nomeadamente em relação à ferrovia, na avaliação que se faz em termos da fusão Estradas de Portugal-REFER? Essa é uma situação que nos merece as maiores preocupações. Eu pergunto muito concretamente a que nível de intervenções e de estruturas é que os senhores identificam estes cortes de 50 milhões em 2015, subindo cada vez mais até atingir 115 milhões em 2019 ou 20? Então, vão cortar o quê? Vão destruir postos de trabalho? Vão desmantelar a estrutura técnica? Vão deixar os engenheiros irem para a reforma e não ser substituídos? É aplicar a mesma receita na REFER que se aplicou na antiga JAI e que transformou a JAI numa gestora, atual Estradas de Portugal, numa gestora de subconcessões? É disto que estamos a falar, é aplicar na rede ferroviária, com o que isto significa para a própria segurança do transporte, para a própria segurança operacional, o modelo de gestão privada e de subconcessão que se aplicou na rede rodoviária. Não vale a pena falar de intermodalidade, porque quando estamos a falar de construção e do tipo de projeto na ferrovia, não tem nada a ver com aquilo que se faz em termos de rede viária. Não vamos pôr o comboio no IP3, Sr. Ministro. E, portanto, quando nós falamos da REFER, é preciso que se diga o que é que está pensado em relação à estrutura técnica da rede ferroviária nacional. Gostava de perguntar quais são os cortes em relação às implicações... Sr. Deputado, o seu salto tem mais 3 minutos. Eu peço desculpa, estava a pensar que ainda tinha mais 1 minuto para falar. Eu vou me encaminhar para terminar. Há uma última questão que eu gostava de colocar, é como é que o senhor considera o balanço e o resultado da extinção de serviços do Ministério da Economia, como é o caso com destaque para as direções regionais da Economia? Quando, ao nível regional, a movimentação, o protesto, a indignação de agentes económicos e até de destacados líderes políticos regionais e locais, até de partidos da maioria, levanta as maiores preocupações que confirmam o alerta que o PCP suscitou nessa altura, quer em relação ao anúncio, quer à própria lei orgânica. Para terminar, Sr. Presidente, uma questão que tem a ver com este aspecto do motor do consumo interno. Isto realmente a vida dá muitas voltas. O
Governo andou nos últimos 3 anos a procurar vender-nos a ideia que a solução para o país estava nas exportações e que era um erro apostar na procura interna. Subitamente, depois da decisão do Tribunal Constitucional, descobre o motor do consumo interno e fala numa inversão de tendência a partir do 3º trimestre, que atribui totalmente ao fator confiança e não ao aumento dos rendimentos das famílias. Portanto, eu pergunto-lhe o seguinte: a explicação do Governo é que as pessoas tinham, ao longo destes anos, o dinheiro guardado em casa, estavam a amealhar, a juntar dinheiro cada vez mais, mas como tinham receio sobre o evoluir da economia, cortavam no pequeno almoço e cortavam nas saídas ao fim de semana, não iam a lado nenhum, ficavam fechados em casa e não tinham como pagar a luz por causa de falta de confiança? E, portanto, aquilo que se passou é que o colchão estava cada vez mais cheio de dinheiro e as pessoas cortavam a luz e a água porque andavam com fatores de confiança duvidosos em relação ao futuro. Portanto, eu gostava que nos desse alguma explicação, com algum respeito, até, eu diria, pela inteligência das pessoas, não só as que estão nesta sala, como aquelas que eventualmente nos ouçam num debate que diz respeito diretamente às suas vidas, e às suas empresas, e às suas famílias, e à situação que estão a atravessar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Economia, eu registro que sobre a dívida das empresas de transportes, sob a sua tutela, nem uma palavra lhe saiu. Eu pergunto-lhe ainda se é ou não verdade que aumentou, e bastante, o endividamento das empresas e, afinal, então, para que é que serviu tanto sacrifício se o objetivo fundamental era combater o endividamento, que hoje, pelos vistos, está bastante maior. Na sua intervenção, entretanto, associou a luta e o protesto dos trabalhadores aos prejuízos que as empresas registram, é uma coisa já recorrente, como se fossem os culpados pelos prejuízos ao lutarem pela defesa das empresas. Eu quero lhe dizer que ainda nos lembramos, se eu não estava em funções, do novo horário que o Metropolitano ia lançar, a encerrar às 9h30 muitas estações e encerrar a rede totalmente às 11h30, salvo erro, e se não fosse a luta dos trabalhadores, nós tínhamos uma rede de transportes. Foi assumido como proposta que depois acabou por recuar face à luta dos trabalhadores e ainda nos lembramos também da luta dos trabalhadores contra a inevitável privatização da TAP, que se tivesse ido por diante já não tínhamos empresa. Aliás, pode agradecer à luta dos trabalhadores contra a privatização o facto de não existir privatização da TAP, ainda hoje termos companhia aérea de bandeira. Em relação à fusão Estradas de Portugal e Refer, o senhor diz que o objetivo aqui é pensar em conjunto a rodovia e a ferrovia. Mas eu pergunto-lhe se é essa a missão de uma Refer e de uma Estradas de Portugal. Para que é que serve o Estado? Para que é que servem os governos? Para que é que servem os planos rodoviários? Para que é que serve a estrutura política do Estado? É a mesma coisa que dizer, não, a gente, para não estarmos a gastar em eletricistas e em canalizadores, fica um a fazer tudo. Porque isto depois há de resultar, há de se resolver. Mas quando o senhor fala em poupar em rubricas orçamentais diversas e quando acrescenta que não sabe que necessidades terá essa empresa no futuro e por isso não garante que não haja destruição de postos de trabalho, não admira, não garanta. A pergunta é, não quer admitir que já sabe qual é o modelo, nomeadamente na gestão de subconcessões e de entrega à gestão privada da rede ferroviária, nomeadamente, ou que não sabe sequer que empresa é essa que vai resultar da fusão? Não sabe que estratégia é que está a assumir e que para já é fusão e depois logo se vê? De certeza que há uma estratégia, de certeza que é um objetivo. Qual é o objetivo? É ou não fazer na Refer aquilo que fizeram à JAI? Com os resultados do ponto de vista da estrutura técnica e até do ponto de vista da conservação que se tem verificado. Aliás, a propósito de conservação, eu gostava de fazer uma pergunta concreta sobre os 19 concursos para a conservação da rede viária e desses 19 concursos, 16 deles foram adjudicados a uma multinacional de capitais indianos. E eu gostava de lhe perguntar, indianos principalmente, japoneses também, alguma coisa do Médio Oriente, mas essencialmente bancos indianos. E eu gostava de lhe perguntar que conhecimento é que o Governo tem sobre destas 16 adjudicações de um total de 19 concursos na área da conservação da rede viária. E se, ao adjudicarem nestes 19 concursos, 16 para uma multinacional
de capitais indianos, que depois naturalmente vai fazer subempreitadas e a subconcessão, digamos assim, portanto serão subconcessionários de subconcessionários de subconcessionárias e, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é qual é o apuramento que o Governo faz relativamente a implicações para as empresas nacionais perante a posição dominante que esta multinacional passa a ter do ponto de vista do quase total território nacional, 90%, 80% da rede viária, e o domínio que isto tem no ponto de vista negocial para as subempreitadas para as empresas portuguesas. É uma pergunta concreta relacionada com isto. Volto a perguntar ao Governo se vai ou não haver novos troços portajados e onde. Estou-me a lembrar do caso da Via Rápida à saída de Sines, mas há outros casos, na A23, etc. Se vai ou não avançar o regresso do chip das matrículas ou dos dispositivos obrigatórios e qual a razão deste silêncio que há tantos meses o Governo vem mantendo. Sobre o CTT, que os senhores já trouxeram aqui com grande alegria, o balanço da privatização do CTT, o que nós temos é o congelamento salarial para os trabalhadores, a alienação de serviços e empresas participadas, que já começou, o aumento de preços, como não há memória, este ano já e no ano anterior, em relação nomeadamente ao Correio Azul e especialmente ao Correio Normal. E tivemos lucros, salvo seja, tiveram os acionistas, lucros de 61 milhões de euros, quase todos entregues em dividendos ao capital. E a estratégia e a própria concessão de serviço público que preside a gestão da empresa é aquela que ficou à vista na proposta de rede que foi chamada Planacom. Os senhores dizem que isto é um motivo de confiança, digamos, de preocupação. Preocupação porque a estratégia da rede que preside à gestão da empresa é esta que ficou patente na proposta que foi chumbada. Há uma pergunta concreta, em todo o caso, que nós temos vindo a colocar ao longo do tempo e que agora se coloca com particular cuidado. Qual é o futuro do chamado Instituto de Obras Sociais dos Correios e das pessoas que dele são beneficiadas? Estamos ou não perante a ameaça da exclusão de quase metade dos 45 mil pessoas que dele fazem parte? A questão, Sr. Presidente, para terminar, tem a ver com as recomendações aprovadas por unanimidade nesta Assembleia, quer em relação ao setor automóvel, quer em relação às empresas de diversão e desse setor de empresas itinerantes. Qual é o ponto de situação? Ao longo dos meses verificamos que nem 1 milímetro avançou o Governo nos contactos com as entidades e as várias audiências e audições nesta Casa têm vindo a dar nota disso. E quais são das dívidas fiscais regularizadas no projeto de regularização extraordinária o impacto que isto teve do ponto de vista relativo entre pequenas e médias empresas por um lado e grandes empresas por outro? Qual é o balanço que se faz em relação a estas empresas e contribuintes dos 720 milhões de euros que foram entregues ao Fisco em IRC e IRS? Qual é aqui a parte de IRC que diz respeito a empresas e quais? E desse supercrédito fiscal que o Sr. Ministro mencionou, pedia-lhe o número concreto relativamente ao montante de investimento apoiado e com que despesa fiscal. Em concreto, essa iniciativa que mencionou, qual foi a despesa fiscal em que se traduziu para apoiar que montantes concretos de investimento? São questões concretas que gostaria de deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem precisamente a ver com a questão que o Sr. Presidente referiu mesmo há pouco. Também nos pareceu que o Governo não tinha esgotado o tempo de resposta. E eu penso que não faz sentido gastarmos 1 minuto ou mesmo 2 de tempo de pergunta a repetir 6 ou 7 questões que tínhamos colocado antes. E eu queria deixar à consideração da mesa e do Governo que as questões sobre endividamento das empresas, modelo estratégico da fusão EPRFR, novas portagens, conservação da rede viária, CTT e IOS, acho que arranjou uma forma de interpelação perfeita para fazer uma série de perguntas automáticas. Eu só coloco a questão mas nós podemos aproveitar o tempo que resta ao Governo na segunda ronda para responder, ou se é uma questão de opção, claro. É muito simples. Sr. Presidente, quero começar por dizer que considero lamentável que, com 7 ou 8 questões concretas colocadas, nenhuma tenha sido respondida pelo Governo até agora. Quero dizer que registrei e apontei mesmo as palavras usadas pelo Sr. Ministro
e perguntar-lhe se era mesmo isto que queria dizer, porque é muito significativo que tenha dito que a vocação fundamental do novo terminal do Porto de Lisboa é essencialmente voltada para o seu hinterland e não tanto necessariamente para o transshipment, se era isto que queria dizer, porque isso é muito significativo e é uma novidade. Quando diz provavelmente no Barreiro, perguntar-lhe quando é que deixamos dos provavelmente e passamos aos finalmente. Depois, sobre os STCP e o metro do Porto e o seu futuro, diz que falaram com a área metropolitana do Porto. E sobre a Carris e o metropolitano de Lisboa, que servem Lisboa, Almada, Oeiras, Amadora, Odivelas e Loures, falaram com o Presidente da Câmara de Lisboa. Eu pergunto qual é a razão para esta dualidade de critérios. E, finalmente, pergunto sobre o setor ferroviário, que ainda não abordou, na matéria de manutenção. Qual é a estratégia que preconizam para a empresa de manutenção de equipamento ferroviário, para a AMF? Se vai continuar o recurso ao material circulante espanhol como trabalho de manutenção feito em Espanha, ou não? Se vai aumentar? E qual é a opção definida para a grande manutenção nos alfas pendulares, nomeadamente, e qual é a opção estratégica para esta empresa de caráter estratégico para o futuro, ou se as pessoas preferem repetir na EMF o que foi feito na Sorefam. Muito obrigado.